Boa noite, Rock Nighters, conversas aleatórias no ar, mais uma super conversa e, como eu sempre digo, super especial, para que a gente possa cada vez mais aprender mais, evoluir nesse mundão tão difícil que está sendo. Turma, muito prazer, eu sou Cristiano Borges Franco, estou aqui com vocês em mais uma conversa aleatória. Rock Night também lá no Instagram, rn.conversas. Nos sigam, a gente está super perdido, mas siga lá, gente. Você vai saber dos próximos episódios, das conversas que estão rolando. A gente já chegou a mais de 30 conversas, né, Felipe? E o Felipe está feliz da vida que a gente já tem 1.000 ouvintes. Que espetáculo! Como é que tu tá, Felipe? Tudo bem? Boa noite. Muito boa noite. Prazer aí mais uma vez a gente está gravando mais um episódio para o nosso Rock Night Conversas Aleatórias com uma convidada aí que aquelas fantásticas que a gente quer, gosta muito de ouvir, de poder conversar. É difícil conseguir se cruzar, principalmente agora em pandemia, né? E então finalmente a gente conseguiu uma agenda aí para a gente bater esse papo aí, muito bom. E não é 1.000 ouvintes, vamos fazer uma correção, é 1.000 plays. Corrige. 1.000 plays. Mas pelo menos chegamos na casa dos 1.000. Dá para dizer que 1.000 Dos pessoas 1.000. nos 1.000. Isso aí. Parabéns A para gente nós. não vai considerar que 500 vezes quem ouviu foi eu e tu, né? Isso a gente não vai contar para ninguém, E os outros né? E os 200, outros, 200 foi eu pegando o celular da minha mãe e deixando no play ali, sem ela saber. isso, o pai, a mãe, os parentes que a gente obriga a ouvir. Mas agora, gente, com essa conversa de hoje, vai explodir a nossa audiência. A gente vai ter uma comunidade toda trocando ideia, querendo ouvir o que essa mulher tem para nos contar. Nossa convidada de hoje é a Andresa Rocha. Eu adorei a forma como ela se apresenta. Eu estava falando para ela antes aqui de começar que eu estava stalkeando ela para saber mais sobre ela e teve um evento que ela se apresentou como uma ancestral do futuro. Eu adorei isso aí, ela vai explicar para a gente o que isso significa. Mas a Andresa também é uma inquieta, curiosa e criativa, e eu adoro essas características nas pessoas. Mas o que mais a Andressa faz, né? Ela é CEO e fundadora da Afroiá Tech Hub, que é um hub afrofuturista. Anotem essa palavra aí. Vamos falar de afrofuturo, sim, né? Hub afrofuturista global de projetos e diversidade para inserção, desenvolvimento. Olha que outra palavra maravilhosa. Ascensão, pertencimento de talentos negros no ecossistema de tecnologia, informação e inovação. Ela também é Head de Operações de Comunidade de Diversidade na Brasil JS. Esse JS é de JavaScript. A Brasil é uma plataforma omnichannel de curadoria de conteúdo voltada para a comunidade de desenvolvimento de tecnologia do Brasil e do mundo. Uau, Andresa, boa noite, como é que tu tá? Eu adorei teu currículo, adorei as coisas que tu faz e quero saber tudo. Boa noite! Nossa, eu quase fui buscar ali uma placa para esse tanto de coisa aí que tu falou. Que no dia a dia mesmo isso se resume em pau para toda obra, né? Mão na massa, 100%, é isso aí que a gente faz acontecer. Então, boa noite, obrigado pelo convite. Quero ouvir bastante, rir bastante e tentar, de alguma forma, compartilhar as coisas que eu tenho pensado sobre o mundo, que eu tenho visto, ouvido, lido, enfim. Trocar ideia é sempre muito bom. E em boas companhias, melhor ainda. Querida, coisa boa. A gente que fica feliz de poder, como eu falei antes, aprender contigo e tomara que a gente consiga dar risada. O Felipe não conta boas piadas, viu? Já vou te alertar, Andresa, mas a gente vai se esforçar aqui para trocar uma ideia e que isso possa ser muito divertido. Mas assim, para a gente começar começar essa conversa é ótimo. O que é ser uma ancestral do futuro? Bom, haja vista eu ser uma mulher negra, todo o conhecimento que nós temos de sociedade, de inovação, de tecnologia, ele tem uma origem muito certa, né? Ele tem uma origem do continente africano. Como os nossos saberes foram apagados e invisibilizados, essas informações não vêm à tona, né? Elas estão vindo agora nos últimos anos, muito mais forte nos últimos 5 anos, que tem se trabalhado bastante, inclusive com os países do continente africano reivindicando, por exemplo, seus tesouros, né?
gentilmente levados principalmente pelos países europeus colonizadores para os seus museus. Então, muitos países estão fazendo esse movimento de volta, inclusive, de retorno aí das suas relíquias. Mas ser uma ancestral do futuro nada mais é do que poder pensar futuro sobre a sua própria ótica e sobre a própria ótica de pessoas negras, que é o mesmo conceito do afrofuturismo, né? Poder pensar pessoas negras existindo no futuro. Se nós olharmos a literatura fantástica, os filmes de ação, de futuro, de tudo que tem algo relacionado a futuro, você não vê visualmente pessoas negras representadas. Não vê, pode olhar. Filmes nem de guerras futurísticas, não existe a representação negra. Então, o afrofuturismo e ser um ancestral do futuro significa fazer aqui e agora a representação do futuro que você quer viver. E um resgate também histórico e ancestral e, enfim, antropológico, filosófico, de toda a sua matriz de conhecimento que vem do continente africano. É muito, muito isso. Que vem do passado também, né? Esse futuro que se cria a partir do passado, principalmente. Exatamente. Gosto muito de pensar isso, nessa coisa do tempo. O ano passado, tu organizou um super evento que foi o Afroiá Tech Conference, isso mesmo? 10 horas de evento, uma galera incrível trocando ideia sobre essas temáticas, mas também sobre tecnologia. Como é que tu foi parar nessa coisa de JavaScript? Tu é uma embaixadora do tema aqui no Brasil e tu tem uma representação enorme sobre isso. Como é que a Andresa parou nesse mundo da tecnologia? Pois é, então, é bem antes, inclusive, né? O mundo da tecnologia entrou antes dessas outras partes. É que eu atuo na área de gestão de pessoas para a área de tecnologia faz bastante tempo. Então, desde quando eu comecei a trabalhar em RH, eu já trabalhava para empresas de tecnologia, então o universo começou aí, já não vou aqui falar de tempo, né, minha gente? Deixa pra lá, vamos lá no meu LinkedIn stalkear, melhor não, porque eu escondi umas coisas que é para não denunciar a idade, mas enfim. Então, como eu já trabalho na área de gestão de pessoas para tecnologia faz um tempo, então eu já desde sempre me envolvi muito em saber onde é que está. Curiosa, fui me envolver para saber o que é isso que eles estão falando? Da onde? Que história é essa? Que ferramenta faz aquilo? Por que aquilo faz... E aí eu comecei a fazer essas conexões, e desde sempre, assim, participei de comunidades, mas claro, né, naquela época, nossa, agora foi bem longe, mas naquela época a gente fazia de outras formas, com outros meios, existia também uma invisibilidade para mulheres, especialmente, aí para pessoas negras mais ainda, mas eu já participava, eu fazia um hack aí, eu de RH ia nos eventos de software livre, participava de algumas comunidades assim, sem, né, ninguém muito me conhecer, e todo mundo olhava, que festa estranha com gente esquisita. Sempre gostei muito, porque a minha preocupação era, eu não quero ser enganada por essas pessoas. Como eu vou fazer uma entrevista entendendo o que elas estão falando, sem me parecer idiota, assim, sabe? Aquela coisa que às vezes as pessoas reclamam, a pessoa me entrevistou, nem sabia do que estava falando, e eu nunca quis essa pessoa, eu falei, não, eu não preciso entender exatamente como você usa a ferramenta, mas eu preciso saber que ferramenta você usa. E aí fui mergulhando nesse universo, que é apaixonante, né? Tecnologia, para quem está imerso, eu gosto muito, sou bem suspeita. Tentei, inclusive, ser programadora, tentei, enfim, me imergir um pouco mais, mas aí eu entendi que o meu negócio era gente, não tinha muito nada a ver. Então, eu fui fazendo essa caminhada de participar das comunidades. Então, as comunidades e a tecnologia nasceram bem antes na minha vida do que, né, o ativismo racial, o ativismo de diversidade. Num dado momento, nas empresas eu fazia essa ponte, então, entre as empresas e a própria comunidade, tentava fazer esse match, porque existe aí toda uma necessidade de abertura, né, de fazer de formas diferentes, concorrência, muitas vagas, muitas empresas querendo os candidatos, e aí, bom, tem que fazer alguma coisa de diferente que as outras não fazem. Isso é relacionamento, é employer branding, né, marca empregadora, enfim, de que maneira você consegue se relacionar melhor com as comunidades, com as pessoas. E aí foi que eu fui mergulhando nisso, participei de eventos de tecnologia, fui participando de vários. A Brasil JS era sempre aquele evento lá, nossa, que demais, sabe? Quando você olha daqui e vê uma pessoa de inovação e olha o SXSW, um dia eu vou, tô lá olhando, um dia eu vou, e eu nunca achei que aquele fosse ambiente para mim, que fosse espaço para mim, e nunca estava ali, né? Só namorei. E aí, numa empresa que eu trabalhei, eu
enfim, fiz a captação de patrocínio dessa empresa para a BrasilJS Conf, que a empresa já ia há bastante tempo. E aí falei, não acredito, agora eu vou, dessa vez eu vou. E aí fui, fiz a estratégia de patrocínio da empresa no evento, e aí de lá a gente veio conversando, eu falei, eu quero fazer isso para a vida. Eu já estava fazendo isso muito por fora, assim, né, bastante. Eu falei, não, isso é o que eu quero viver disso, eu quero fazer isso. Tem que ter algum cargo que faça isso, que é o que eu tenho que inventar para fazer este papel dentro de uma empresa. E aí fui conversando, enfim, aí conversei com o Felipe e com o Jadson, a gente trocou uma ideia, saí da empresa, conversei com o Felipe e com o Jadson, e eles me convidaram para então ser Community Manager da BrasilJS. Que, tipo assim, foi um susto, né? Foi aquela assim, o quê? Como assim? Eu não sou da área técnica, né? Não sou dev. E como que eu vou representar a maior conferência de JavaScript do mundo, que é uma comunidade super apaixonada? É tipo, sabe? Eles são fanáticos, então, uma responsabilidade muito grande. E aí, dentro disso, eu já estava envolvida com comunidades de pessoas negras na tecnologia, eu ajudei a fundar a primeira comunidade, que foi aqui no Rio Grande do Sul, que foi o AfroPython. Depois eu saí dessa comunidade e fundei o Afrotech, que é um similar do grupo Blavity dos Estados Unidos. Fui à conferência Afrotech lá na Califórnia, enfim, visitei, conversei, troquei ideia, vi como é que era, o que eles faziam, trouxe para cá, tentei trazer para cá o movimento. E aí eu já somava 4 anos fazendo conferências de pessoas negras na tecnologia, mas a invisibilidade é tão grande que isso não veio à tona, né? Do tamanho que precisava, só veio à tona do ano passado para cá, porque, né? Razões óbvias que a gente ainda vai conversar essa noite. Mas, enfim, resumo da ópera. Por conhecer muitas pessoas, foi criado um movimento ano passado, para vocês verem que tem bastante pano para manga, onde o futuro se cruza com tudo. Ano passado foi vinculado à realização de um evento sobre futurismo, sobre futuro, e era uma grade, sei lá, com umas 20 pessoas, e pasme, não tinha nenhuma pessoa negra nesse evento, nessa grade de evento. E aí nós fomos questionar, algumas pessoas foram questionar a organização deste evento e falaram, não existe futuro com pessoas negras, ou não existem pessoas negras nesse futuro que vocês estão projetando? Como assim a gente vive um país com 54% da população, o berço da humanidade é o continente africano, e a gente não tem pessoas negras falando de futuro? Como assim? Vamos conversar sobre isso. Bom, a organização do evento não viu com bons olhos, disse que fez uma curadoria, que nem sempre dá certo, que é assim mesmo, que é super diversa, aquele papo de sempre, e eles fizeram o evento mesmo assim, sem nenhuma pessoa negra. E aí, com essa movimentação, um coletivo foi sendo um amigo que juntou o outro, Fausto Vaninho, maravilhoso, se juntou com a Gisele lá de Brasília, que se juntou com a Andresa, que se juntou com a Stephanie, que se juntou com o poeta Henrique André, poeta afrofuturista, se juntaram aí o nome que chama um, que chama outro, e falou assim, gente, o futuro é preto. O futuro é preto. E aí nós fizemos um evento de protesto, né? A gente fez uma conferência chamada O Futuro é Preto, nos mesmos dias deste evento de futurismo que não tinha pessoas negras. Nós convidamos os maiores nomes do afrofuturismo no Brasil e no mundo. Nós tivemos essas pessoas aqui, fizemos esse primeiro evento, foi daí a origem, a origem não, mas eu vou dizer a explosão do Afroiá enquanto, inclusive, conceito. Ele já estava vindo, né, porque, enfim, eu já estava redesenhando a experiência de ter um novo negócio focado nessa temática, mas ali foi a catarse, né, ali foi a epifania, veio no evento, e aí culminou um evento coletivo com o coletivo Futuro é Preto, com todas essas pessoas maravilhosas, incríveis, pessoas negras altissimamente qualificadas do mercado, empresários, CEOs de empresas, profissionais de alto gabarito, invisibilizados por conta do racismo e, né, das questões raciais, e aí culminou a Afroiá TechConf também com pessoas incríveis, maravilhosas, e às 10 horas lá que você vai poder assistir mais do que um evento, um espetáculo e um show de conhecimento, de tecnologia e inovação. Lá nós estamos falando sobre negócios, sobretudo. Aí, pelo menos 2 hiper dicas aí, turma, para você que está nos ouvindo aí, de eventos para você participar e assistir a Afroiá Tech Hub Conference e O Futuro é Preto. Ambos estão lá no YouTube. Catem lá por essas palavrinhas que vocês com certeza vão encontrar. E também na descrição deste podcast a gente coloca os links ali para você ir direto. Eu tive a oportunidade, o privilégio de participar do Futuro é Preto enquanto público, e eu tenho para te dizer que foi maravilhoso, Andressa, foi incrível.
também mais de 10 horas de evento, não foi? Foi um troço gigante, né? Foi um evento gigante, mas é isso, é aquilo. Qual é a narrativa que você recebe? As pessoas, em pleno 2020, terem coragem de, num país em que mais da metade da população é negra, ter coragem de fazer um evento somente com pessoas brancas. É isso, assim, essa foi a narrativa. Você aceita essa narrativa ou você constrói a sua própria? O que nós optamos foi para construir e mostrar a nossa própria. Olha, temos sim, temos mais de 20 afrofuturistas incríveis para poder falar sobre futuro. Nós temos pessoas negras que podem falar, inclusive escritores, com publicações internacionais, acadêmicos de altíssimo gabarito, com extensa produção intelectual, né, seja de livro, de produção de conteúdo, enfim, diversas formas, né, porque o nosso conhecimento ele não é só um conhecimento acadêmico, mas todo o conhecimento ancestral ele é valorizado. Então, foi para isso, a gente olhou assim, não, calma aí, tem sim, peraí, rodamos o evento em, vou te dizer para vocês, em mais ou menos 8 dias saiu o evento. Vamos lá, conversa aqui, faz aqui, alinha aqui, vai, chama todo mundo, e foi. E foi aquela coisa maravilhosa. Então, para mostrar que sim, podemos falar sobre quaisquer assuntos, e principalmente futuro, né? Não existe projetar futuro sem pessoas negras. Quando a causa e o propósito tá, né? A gente consegue fazer acontecer em tão pouco tempo, tão rápido, né? Energia, pô, isso é muito legal. Sabe que é muito engraçado, talvez a gente esteja falando até do mesmo evento, que foi contrário, né? E com o tempo, assim, a gente começa a se questionar, começa a olhar com outros olhos muita coisa que antes a gente não dava traços bola, né? Não prestava atenção. E aí eu lembro de um evento ano passado que eu olhei assim, né, a pessoa fez todo um mega maníaco de uma publicidade ali, que seria um grande evento falando de inovação, futurismo, feed digital e bababá, e etc, etc. E eu comecei a tirar aquele olhar, né, vamos se afastar um pouco, dar um zoom out, e comecei a olhar. Aí eu lembro que cara, não pode ser. Eu acho que, tipo assim, tinha 50 pessoas, sei lá, 60 pessoas, devia ter um negro ou não, tinha 3 mulheres, e aí eu lembro que tipo, sabe aquela coisa de escrever um textão, parar e ler, e eu quero conversar com alguém sobre isso. E aí eu lembro que acho que eu mandei para o Cris, cara, o que tu acha de eu mandar isso aqui num grupo ali de WhatsApp, no qual ele fazia parte? Ele, Tati, se isso quer puxar essa conversa, tá deixando inquieto, manda. Porque o que me chamou a atenção foi assim, não só tu explanar isso, mas qual é o nosso papel como a pessoa que aceita participar deste evento. Porque muitos que estavam ali, eu sei que levantam a causa, né, da diversidade, da inclusão, enfim, né, de um futuro com esse olhar. Mas estão lá participando desse evento. E eu falei, cara, como é que eu não quero julgar tanto eles, mas o nosso papel, porque eu tenho certeza que um tempo atrás, talvez se eu fosse convidado, eu teria aceitado e não teria feito esse questionamento. Acho que esse próprio evento, eu posso até estar dizendo assim, que acho que talvez nesse próprio evento, se tivesse me convidado, eu teria aceito e ficado quieto. E depois ter notado isso. Mas eu tentei levantar essa questão. Aí eu mandei num grupo de WhatsApp e, tipo, não questionaram. Ninguém questionou. Não foi assim à frente a conversa. Quando a gente pensa em narrativas de futuro e quem trabalha com inovação, principalmente, e principalmente também com tecnologia, porque a gente cria soluções para desenvolver problemas para a sociedade, problemas das pessoas e tudo mais. É fundamental essa temática da diversidade, da inclusão, de entender todos os lados para evitar minimamente ou evitar ao máximo que a gente traga todos os nossos vieses para esse debate. Se pretende criar futuros inclusivos e futuros diversos, tem que colocar nesse nosso caldeirão aí todas as nuances, teses e conceitos para que a gente consiga criar algo bacana, algo interessante e consiga garantir, como tu falou, né, Andresa, na lógica do futurismo, pessoas pretas nesse futuro também, o que é fundamental. Outro dia eu tive também o prazer e a honra de poder assistir uma aula do OLAB, que é um coletivo que trabalha também com capacitação, qualificação, as meninas lá são incríveis também, e eu trouxe alguns dados que elas apresentaram ali, né? Primeiro, o propósito do OLAB, né? Que eu achei incrível e é o óbvio, né?
É um futuro em que caibam todos, todas, todes, como preferirem, né? E aí, um outro dado que ela trouxe, né, sobre população, e agora entrando, falando um pouquinho específico de tecnologia. População sem internet no Brasil, 25%. População sem internet no mundo, quase 41%. Quase metade da população não tem acesso à internet. Então, de novo, trago esse elemento para quê? Como é que a gente vai criar soluções, um app, se a gente tem metade da população no mundo, 25% no Brasil, que não vão baixar app, nem sabe talvez o que seja um app. Então, que tipo de tecnologia estamos criando, né, Andresa? E um outro dado para a gente continuar a conversa contigo. Mulheres e negros são apenas 1/3 dos profissionais da área da tecnologia. E aí veio o Afroiá. O Afroiá quer resolver isso, Andresa, também? Então, muitas coisas interessantes. Eu só queria fazer uma observação para o que o Felipe falou antes, sobre se questionar sobre esses espaços que se acaba ocupando, né, quando a gente não enxerga a representatividade nesses lugares. De fato, esse é o papel do aliado, se questionar, mas também questionar, porque a gente fala uma coisa, quem atua, ou enfim, quem faz parte de um grupo subrepresentado, sempre fala uma coisa: existem algumas portas que só abrem por dentro. Eu, Andresa, reivindicar esse espaço é natural e certamente, na maioria das vezes, eu vou ouvir algo que não seja tão gentil assim, ou tá, sabe? Ninguém vai dar bola porque é esperado essa reação da minha pessoa, é esperado que eu fale isso. Porque esse é meu papel, exatamente, né? Essa é a minha presença no mundo e é exatamente de mim que se espera essa reação. E as pessoas pagam para ver. Mas, como muitas e a maioria dessas portas só abrem por dentro, é fundamental que as pessoas aliadas entendam que elas têm esse papel de abrir essas portas por dentro. E sim, ir lá questionar a organização do evento para, no mínimo, e assim, da forma mais transparente possível, perguntar se as pessoas estão sendo remuneradas por aquilo, se as pessoas se estão sendo remuneradas, se elas estão recebendo a mesma remuneração entre homens e mulheres, se não havia, ou se você pode ajudar com algum tipo de curadoria para apoiar o aumento da diversidade naquele mesmo evento. E se aquelas marcas envolvidas naquele evento, naquele movimento, estão cientes de que está faltando algo muito importante naquele evento. E aí aqui eu coloco toda a subrepresentação, né, populacional, porque quando a gente fala de diversidade é demografia, né? Não é nada, a gente nem entrou na inclusão ainda, estou só falando de representação demográfica. Então, esse basicamente é o papel do aliado, é questionar e perguntar, é entender, é se colocar para poder abrir portas, é poder fazer uma indicação de uma pessoa, é poder apoiar na busca, é poder fazer exatamente essa ponte. E eu, Andresa, bater ali naquela porta, pois é, então é difícil, não tem, a gente não encontra, porque é isso que se faz há milhares de anos, né? Então, não vai ser agora que muda, mas a sua percepção, né, sobre o fato, porque você é o público-alvo, a sua percepção muda aquela postura. Você é capaz de mudar aquela postura porque é para você que eles estão vendendo, é para você que eles estão apresentando. Se você, que é o público-alvo, que é o público consumidor, disser que não está satisfeito, possivelmente para você eles façam algum movimento, entende? Então, por isso que a gente precisa tanto de pessoas aliadas conscientes desse papel. E eu sei, gente, que não é fácil, porque é uma incomodação. Você tem que estar preparado para se incomodar quando tem que se incomodar, porque chegar até a metade do caminho também não dá. Vou ali, mais ou menos, deixa para lá que eu não quero me incomodar. Bom, então tu tem que escolher. Ou tu não faz nada e permanece a ignorância é um privilégio nesse sentido, né? Permanece na ignorância que tu vai sofrer menos. Ou você resolve ter um papel atuante como cidadão e entender que isso não faz parte do mundo em transformação que a gente está vivendo. Isto Sabe posto. que, só não te cortando ali, que tu vai dar continuidade na resposta ali do Cris, mas eu estava lembrando aqui, recordando do texto, até quando eu mandei, assim, quando eu explanei, eu também comentei um pouco disso, agora tu me lembrou, das marcas, que eu falei assim, cara, quando uma Coca-Cola, quando teve o case lá acho que falando que montou um grupo para falar de diversidade, eram só homens brancos, né? Quando algumas marcas fazem isso, a gente faz um escarcéu, a gente quer apontar o dedo e boicotar. E essas não, que estão aqui local, que é de um amigo, é conhecido, tem empresas grandes,
por que a gente também não apontou o dedo para essa também, né? Isso também eu lembro que foi uma das questões que eu busquei levantar. Eu lembro disso aí. Pode continuar. Sem dúvida que o desafio é muito grande. Eu confesso que eu perdi um pouco o fio agora, depois que tu falou. Cris, se tu puder voltar à última linha. É assim, gente, Claro, quem sabe faz ao vivo. exato, não, maravilhoso. E essa pergunta foi incrível, assim, né? Eu acho que é o papel um recadinho aí para os curadores e curadoras de evento, né? Atenção, cuidado com isso que a gente está falando aqui, né? A gente precisa praticar isso no dia a dia, de trazer os debates que valem a pena de verdade com todos. Eu trazia dados do OLAB aqui, que eles falaram. Claro, os dados não são deles, né? Eu ouvi deles, né? População sem acesso à internet, mulheres e negros, apenas 1/3 dos profissionais da área de tecnologia. E como que o Afroiá trabalha essas informações também? Eu acho que o grande objetivo do Afroiá é mudar esses números, estou certo? Sim, também. O Lab super curto, né? Sou muito fã da Sil Bahia, ela é maravilhosa, ela é incrível, todo o trabalho que elas fazem, eu sou super admiradora, fã e, nossa, sou super fã. De fato, os números relacionados à tecnologia, à diversidade na tecnologia, são péssimos, são os piores possíveis. Se todos os segmentos são ruins, a tecnologia consegue ser um pouco pior. Mas a tecnologia ainda é o segmento que tem puxado esse debate, que puxou primeiro. Pelo menos aqui no Brasil, a área de tecnologia trouxe essa pauta primeiro, em razão das multinacionais. As Big Techs já tinham seus reportes, já tinham ali as suas obrigatoriedades vindas da matriz, e aí eles só trouxeram sem, vamos jogar aqui a diversidade. E aí, quando entraram, engrosso, como a gente diz, engrossou um pouco mais o caldo, ainda não se tinha repertório local para poder trabalhar, né? Não se tinha aquela coisa nossa, assim, para poder falar sobre o tema. Então, o Afroiá se propõe a ser exatamente o que eu descrevo, né? São novas narrativas sobre pessoas negras, tecnologia e inovação. Novas narrativas no seguinte sentido. Sim, existem pessoas negras na tecnologia. Então, a primeira coisa, não tem. Sim, em menor número, mas existem essas pessoas. Segundo, novas referências sobre quem é que faz, consome e constrói tecnologia. A gente está tão acostumado a ser numericamente contabilizado, né, numa mão ou na outra, que nós também temos dificuldade e muitas vezes até preguiça de fazer esse exercício de curadoria pessoal de repertório. Como você, como profissional de inovação, como você profissional que escreve, que pensa uma campanha publicitária, que pensa um novo projeto dentro da tua companhia, como você é uma pessoa consciente de buscar outras referências? É uma preguiça, porque tu tem uma lista pronta, daí tu tem a Sil Bahia, tu tem a Monique Everett, tu tem a Lisiane Lemos, tem as mesmas referências de sempre. Então, você tem uma extrema dificuldade de ampliar esse repertório, e o Afroiá se propõe a isso. Nós vamos, então, mudar esse status quo, vamos trazer outras pessoas à tona, vamos dar visibilidade para as pessoas que não têm, vamos trazer outras pessoas para essa roda e outras conversas. Nós nos propomos, então, a ser um hub, porque eu, Andresa, sozinha, não quero ser dona do mundo, nem sou dona do conhecimento sobre diversidade, eu só sou uma pessoa negra. Mas, como um hub, eu consigo conectar várias pessoas hipertalentosas negras que têm negócios, que têm projetos incríveis, que também precisam dessa visibilidade, sozinhos não tem tração. Então, juntos, nós co-criamos e nos propomos a co-criar projetos relacionados a refazer, reescrever e redesenhar a pauta de pessoas negras na tecnologia e inovação. Seja para uma ação relacionada a recrutamento, seja uma ação relacionada à comunicação interna, seja um evento, seja para ampliar o seu repertório de fornecedores, né? Nós temos muitos, então tu está sempre acostumado com aquela mesma empresa, com aquela mesma, sabe? E é isso, né, gente? A falta de diversidade é isso também. Você está sempre focado nas mesmas pessoas, com os mesmos olhares. Isso, as pessoas talvez que não sejam da tecnologia ou da área de inovação tenham dificuldade de tangibilizar isso. Eu consigo tangibilizar muito bem no meu dia a dia. O que isso causa na prática, né? Além das coisas que a gente consome do dia a dia, porque eu tenho esses dois chapéus, né? Tanto da Brasil Hotéis como do Afroiá, eu consigo perceber isso na prática. Depois a gente pode discorrer um pouco melhor. Mas sim, o Afroiá veio, então,
para redesenhar isso, reescrever essas narrativas e olhar para um outro movimento, né? Eu não quero que só ficar preparando pessoas para trabalhar nas empresas. Eu proponho que nós tenhamos um olhar intraempreendedor, que essas pessoas possam, né, empreender suas carreiras, ocuparem boas posições em empresas de tecnologia ou grandes empresas, ou posições dentro de grandes empresas com base tecnológica, que nós estejamos com conhecimento técnico cada vez mais avançado, enfim. É um outro olhar sobre as coisas, né? A gente inverte um pouco o papel e que eu saiba, hoje no Brasil não tem ninguém fazendo exatamente isso. Pois é, tem um número, talvez possa me dar o número correto, mas entre 300 e 400 mil vagas abertas de TI no Brasil. Vamos pensar agora que a gente também pode ser cidadão global, sabendo falar inglês, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo também, mas vamos ficar aqui com esse número de 350 mil vagas em abertos no mundo. O Afroea também tem ações de capacitação, qualificação, de minimização desse número, né, de formação de pessoas em tecnologia? Sim e não. Vou esclarecer. Sim, o número é mais ou menos esse, sim, até 2025, 420 mil vagas, então isso é um absurdo, não tem como, o mercado não consegue produzir conhecimento nessa velocidade, produzir pessoas que tenham esse perfil super estimado, que eles também descrevem, né, porque é um perfil absurdo, todos querem a pessoa perfeita, maravilhosa, com 25 mil conhecimentos que não existe. Essas pessoas já estão alocadas, aí elas só vão trocando, vão para cá, vão para lá, e aí estão achando que estão num super projeto, estão lá no cru de brabo, que não conseguem nem evoluir com o desenvolvimento do produto. Mas, enfim, deixa elas acharem que estão super arrasando, e faz parte, né? Até a empresa, enfim, entendendo. Na maior parte das pessoas não estão em projetos desafiadores, nem em projetos que, de fato, estão contribuindo para o seu desenvolvimento. Mas nós temos um gap, sim, nós nos propomos a ter um olhar sobre capacitação, mas o Afroea também fala de pessoas de nível pleno e sênior. Nós não falamos somente de programas de entrada, por quê? Porque esse é o olhar como que sempre se tem já pelas pessoas negras, né? Pela população negra. É sempre programa de estágio, jovem aprendiz, ou é sempre algo introdutório, nunca é algo mais robusto, mais hard skills, mais hardcore. A gente tem esse olhar também de se voltar para esse segmento. Agora, por exemplo, como exemplo, nós acabamos de lançar aí a formação do Afroea com a Conquer, que é uma formação de lideranças negras em tecnologia e inovação, uma formação que foi desenhada para nós com a Conquer, e aí a gente fez uma customização ali dos conteúdos, que é Innovation Skills, enfim, formação mesmo para líderes. São pessoas que já lideram projetos e têm um papel, né, não exatamente o cargo de liderança nas suas empresas, e são só pessoas negras fazendo essa formação. Temos esse olhar, sim, é um braço não, desculpa, porque essa é uma expressão altamente capacitista, mas é uma vertical de negócio que nós vamos levar mais à frente, um pouco mais à frente, mas é um investimento que vai acontecer com mais força daqui para frente. Pois é, e que bom que tu tocou nesse tema, porque o Afrotech tinha esse objetivo bem claro, inclusive lá na sua designação, né? Comunidade que alavanca e dá visibilidade para a carreira de profissionais negros em nível sênior do ecossistema de tecnologia, informação e inovação. Então, isso veio para o Afroea também, né, essa preocupação. É muito de não ver pares, né? Eu tenho quase 17 anos de carreira e não tive pares, praticamente. Então, onde você se vê? Você não se vê nos espaços, você não se vê nos lugares. E aí, conforme eu fui ascendendo, conforme eu fui passando e conhecendo muitas pessoas, eu acabei percebendo, opa, peraí, sim, somos poucos, mas ainda existimos. E aí, como as empresas, e enfim, o mundo está sempre voltado para os programas de entrada, então só se olha e só se subjuga aquela pessoa negra como favelada, pobre, que tem uma história triste para contar lá de subjugação. Nunca se olha assim, não, peraí, já temos também outras pessoas com outro repertório de vida, com outro repertório de carreira, como eu, por exemplo, eu não tenho uma história triste para contar da favela, não sou favelada, não morei no morro, não sou pobre, não sou filha de gente pobre, a minha família nunca foi rica, obviamente, mas eu não tenho história para contar de superação e desafios de pobreza. Então, e me colocam sempre nesse lugar, por quê? Só porque eu sou negra. Então, quer dizer, é a mudança da narrativa mesmo, literalmente é a mudança da narrativa.
É a mesma coisa da pessoa que vem do continente africano, de algum país da África, vem estudar no Brasil, né? Aí sempre é a mesma narrativa também. E aí eu vi outro dia um movimento também nas redes aí das pessoas dando seus depoimentos. Olha, eu não saí de uma guerra, eu não tenho pais pobres, enfim, né? Não sou desnutrido, como é aquela narrativa pintada e considerada única, né? Eu vim aqui estudar porque eu quero fazer intercâmbio, porque eu quero conhecer outras realidades, eu quero, né, me aperfeiçoar e tudo mais. Então, Exatamente. fundamental essas novas narrativas aí, perfeito. Deixa eu te perguntar aqui de filme. Você curte filme, Andresa? Tem Olha, tempo as com o pessoas filho, com vão. a Não, pois agenda? então, eu vou dizer que as pessoas vão se decepcionar, mas eu detesto televisão. Então, assim, eu não vou muito ao cinema, nem quando podia. Então, eu não fico assistindo filmes, séries, não assisto, não gosto, não curto muito, assim. Um que outro, como por objeto de estudo, eu acabo assistindo, né? Porque tem muita coisa que eu preciso, né, entender ali. Mas não sou. Se tu me perguntar, é série e tal, não faço a mínima ideia o que teve. Vejo ali algum resumo, procuro algum compilado das informações que mais preciso, mas é isso. Algumas eu tive que assistir e assisto, mas não sou fã, confesso. Desculpa aí, Brasil. Não, Desculpa decepcioná-los, mas não sou essa pessoa. dá dica de Netflix. Não, já sou bem pelo sou um desastre da Netflix, sou um desastre. Às vezes eu faço um scroll aqui no catálogo, tá, vai isso aqui mesmo. E é uma porcaria, geralmente, mas zero senso crítico, não sou muito fã. Mas talvez esse filme que eu quero citar tenha sido objeto de estudo, então, né? Que é o Coded Bias. Você conseguiu olhar esse filme? Né? Que eu acho bem importante, né? Que fala sobre tecnologias que não são neutras, né? Mas que embutem uma visão de mundo, né? De quem as construiu e aqui em detrimento, né? Em prejuízo da população negra. O que você achou desse filme, Andressa? Sim, Coded Bias, aí esse sim, porque é uma pesquisa que já é desde 2018, eu já acompanho essa pesquisa desde 2018. Ela vem fazendo essa pesquisa e aí eu venho acompanhando toda essa trajetória, inclusive era para ter convidado a Joy Buolamwini para a Conf de 2019, então eu já acompanho essa pesquisa faz tempo. Isso aí, claro que é, né, tá dentro totalmente. O filme, o documentário nada mais é do que o objeto do estudo dela, né, da pesquisa dela, então eu acompanho sim. E é o que a gente tem falado, nós temos, depois do tal do dilema das redes, que foi aquela comoção, acaba, sai, você tem que sair do Facebook, você tem que sair disso aqui, que foi um documentário também super problemático, em que as pessoas que estavam lá se colocaram como as causadoras do problema e as salvadoras do mundo. O mesmo papel, né? E, claro, sem narrativas negras de pesquisadores negros que já estavam pesquisando isso há bastante tempo. Por exemplo, né? E os pesquisadores negros que têm pesquisas consolidadas sobre esse tema já falam sobre o racismo algorítmico já faz tempo. Ele já tem falado sobre isso há algum tempo. E aí os últimos casos só foram piorando, né? As comprovações, porque as pessoas precisam ver, né? Nós falando não adianta. As pessoas não negras têm que ver para crer. É incrível. E sim, é muito perigoso. Inclusive, até hoje, essa semana nós colocamos aí uma notícia no nosso portal da Brasil JS. Nós estamos falando aqui de risco de morte imediato por erros algorítmicos. Né? Nós não estamos falando só porque não apareceu sua imagem no Instagram, porque não converteu ali a sua imagem no Twitter. Nós não estamos falando disso. Isso é a perfumaria. Nós estamos falando aqui de uma coisa muito mais séria, por exemplo, a tecnologia para reconhecimento facial, sendo usada indiscriminadamente num país como o Brasil, altamente violento, né, com uma força policial violenta, especialmente com as pessoas negras. Isso não é Andresa ativismo falando, são dados socioeconômicos. Eu já coloco aqui porque, né, o povo vai chorar. Então vamos fazer o seguinte: Observatório da Segurança, né? Aí tem lá todo o estudo do Observatório da Segurança que 70% das pessoas presas por reconhecimento facial no Brasil são... peraí, não estou ouvindo. São negras. Se isso não quer dizer algum tipo de viés no produto, não poderemos dizer o que é. Fora, catálogo de reconhecimento facial também passou, inclusive, no Fantástico. Depois que passou no Fantástico, teve importância, né? Então, de novo, catálogo de reconhecimento facial, que é só um catálogo de fotos, aí tu imagina.
as pessoas são todas iguais, né? Elas são todas parecidas, por isso que a pobre criatura continua tendo a sua foto ali. Então, é uma tecnologia que está matando. Está, por exemplo, outro caso específico, cruzamento de algoritmos está deixando de fazer atendimentos médicos para pessoas negras nos Estados Unidos, porque há o cruzamento de dados, e aí, coincidentemente, este algoritmo está aprendendo erradamente, de forma equivocada, e ele está gerando uma menor demanda de exames de exames prévios, né, de preventivos para a população negra. Então, tudo que tu vai olhar que tem envolvimento de tecnologia e que esse envolvimento de tecnologia ele tem como consequência um produto ou serviço, ele deixa pessoas negras para trás. Todos eles, todos. Score de crédito. A própria vacinação, quando a gente vai fazer ali, olha só a vacinação. Acredito que vocês tenham visto também, né, que as pessoas menos vacinadas no mundo são negras. Isso por vários motivos, um deles porque a expectativa de vida é menor e a gente está optando por vacinar pessoas mais velhas primeiro, sendo que são as pessoas pretas que morrem primeiro. Então, assim, é toda uma discrepância que tem uma problemática de querer resolver tudo com tecnologia, sendo que a tecnologia é excludente. Então, a questão dos algoritmos, do racismo algorítmico, não é porque o algoritmo é racista, obviamente, né? São as pessoas, com certeza, que trazem esses dados. Por exemplo, eu vou lá na delegacia, pego todos esses livros, que tem as fotos das pessoas, jogo isso num sistema. Qual é o resultado que vai ter esse cruzamento de informações? Né? Não tem outro caminho se a base já está contaminada. Então, é preciso ter pessoas éticas desenvolvendo essas coisas. Quer um outro exemplo, como isso acontece no dia a dia, a gente não percebe, quer dizer, até percebe, mas muitas pessoas não ligam mesmo. Os ATS, que são os sistemas de recrutamento. Os sistemas de recrutamento, eles fazem tracking, né? Eles fazem cruzamento das informações dentro do software. Muitas pessoas negras são discriminadas pelo nome, porque em alguns países existem nomes, né, que são mais característicos da população negra e outros nomes que são característicos da população em geral. Então, existe um viés no nome, existe um viés da residência, os bairros mais pobres, a distância do trabalho, a distância do local de trabalho, as universidades que são de ponto ou não são. Então, é uma série de inconsistências que se prova no dia a dia. A principal pesquisadora de inteligência artificial, uma das principais do mundo, foi desligada do Google por fazer uma pesquisa apontando exatamente tudo isso, né, no Google. Olha, gente, espera aí que vocês erraram feio, vamos mudar isso aqui. E ela foi desligada de forma muito gentil, para não dizer ao contrário, foi desligada de forma abrupta da principal pesquisa em ética e inteligência artificial em andamento no mundo. A Timothy Gebru, né? Então, quem não conhece, recomendo muito que vá procurar a principal pesquisadora, uma das principais pesquisadoras do mundo nessa temática, e ela foi desligada, né, da equipe de inteligência artificial do Google, era o cérebro praticamente da equipe, e porque ela detectou, né? O que será que ela achou lá que não foi legal? Enfim, poderíamos discorrer uma noite inteira só sobre esse tema, mas eu recomendo aí muitos pesquisadores brasileiros que falam sobre isso, como Tarcísio Silva, que escreveu o livro, inclusive, a Nina Silva, que hoje a Nina da Hora, hoje ela inclusive está como conselheira no TikTok, falando sobre segurança, sobre reconhecimento facial. Recomendo o Panóptico, que é o observatório aí de reconhecimento facial no Brasil. Tem realizado várias campanhas, recomendo o coletivo Aqualtune, enfim, tem uma série de pessoas maravilhosas aí para seguirem, para poder furar a bolha do conhecimento relacionado a isso, porque o tema é muito sério, nós estamos nos encaminhando, inclusive, para uma formalização da coleta desses dados, com a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? O Brasil não consegue gerir o auxílio emergencial, vai conseguir gerir uma base de dados de todos os brasileiros com reconhecimento facial, com reconhecimento da digital? Claro que não. Inclusive, só para terminar, né, porque eu falei para caramba, mas tem uma coisa da falta de diversidade, que aí o próprio desenvolvimento do app da Caixa, né, desse app de auxílio emergencial, que com certeza não se sabe, eu não fui procurar qual é a empresa terceira que fez, mas deve ter tido uma mistura aí. Na primeira versão do app, primeiramente que ele não poderia ser usado em todas as versões de celulares, então só daí já caiu metade da população que efetivamente precisava. Segundo,
ele tinha falhas na concepção do app, ou seja, no modelo de negócio do app. Modelo de negócio não, enfim, nos requisitos do sistema, que ele permitia que homens e mulheres, pais e mães, fizessem o cadastro dos seus filhos. Então, quer dizer, por quê? Porque as mães tinham preferência para receber um valor a mais por serem mães solteiras e terem seus filhos. O que aconteceu? Os pais cadastraram os filhos primeiro e as mães não conseguiram retirar o benefício. E aí quem criava é a mãe, não o pai. E aí eu te pergunto, quem estava nessa equipe que criou essa funcionalidade? Porque alguém criou, alguém fez esse código, alguém pensou nessa funcionalidade e alguém não raciocinou e pensou assim, bom, de que maneira eu posso evitar e minimizar que alguma coisa nesse sentido pode acontecer? Com certeza não tinha mulher, não tinha mãe, não tinha ninguém para pensar nisso. E assim vai indo, assim vai descambando, a gente vai criando produtos e serviços sem olhar para quem, com essas equipes com zero diversidade, e elas não têm repertório para poder pensar na população, né? É verdade. Outro dia também eu vi uma história muito parecida com essa, de 2 empreendedores, homens brancos, que criaram uma solução para a saúde da mulher, mas eles não consultaram as mulheres. E lançaram e captaram dinheiro, inclusive, para isso. Isso não foi no Brasil, foi na Alemanha. E quando lançaram no mercado, veio, né, chuva de opiniões e de comentários e de posicionamentos femininos dizendo: esse teu produto é uma droga, cara, por que você não perguntou para uma mulher antes de tentar criar ele? Então, fundamental esses questionamentos para a criação de produtos, né? De novo, para quem trabalha com inovação e está aí desenvolvendo, aplicando metodologias com suas equipes, nas suas empresas, nas suas organizações, pelo amor do seu Deus, né? Vá trocar ideia com quem vai usar o produto para saber se faz sentido aplicar isso ou não. Entenda o contexto, né? Entenda para quem, entenda o teu cliente, né? Entenda o público. Gente, é que as empresas estão muito ricas para gastar dinheiro assim, né? Vamos desenvolver aqui, depois a gente vê no que dá. Eu acho que tu estava, Felipe, num hackathon que a gente participou. Gente, é sério, as pessoas não se dão conta do quanto isso é sério. Nós estávamos num hackathon, eu estava lá de mentora, e o hackathon, quando eu já entrei, já olhei, isso aqui não vai dar muito certo, porque é todo mundo igual. Beleza, tudo bem, vamos lá, vamos desenvolver. Quando foram apresentadas as soluções, todos os grupos, praticamente todos os grupos, falaram da mesma referência. Todos os grupos falaram, porque o Nubank tem isso, porque o Nubank tem isso, porque o Nubank tem isso, porque não sei quem tem isso. Tá, e aí tu não tem outra referência? Quer dizer, a empresa foi lá, contratou um serviço para produzir um hackathon super caro, vamos gerar inovação aqui, vamos criar alguma coisa que a gente possa aproveitar para todas as pessoas com o mesmo repertório irem lá e criarem exatamente algo que já existe. Então, assim, se não for pelo amor, né, por ser um cidadão consciente, que seja por não querer perder dinheiro, né? Por algum motivo, tu tem que se dar conta. Não é possível que tu não se dê conta. E eu não sei, né? Se as pessoas têm tempo, dinheiro a perder, tudo bem, mas, né? Capital especulativo é isso, né? Vão captar mais depois um dinheirinho lá nos investidores lá e tá tudo certo. Perfeito. Deza, a gente sempre faz uma provocação aqui no finalzinho da nossa conversa, pedindo para o nosso convidado, convidada, nos trazer uma visão de futuro sobre o seu negócio, sobre a sua área, sobre, enfim, uma visão de futuro sobre a sua vida, o que ela pensa, né? E a gente queria de ti também essa visão de futuro, esse cenário. E aí tu tá fica à vontade para pensar um cenário. Assim, eu gosto de cenários daqui a 10 anos, assim, porque dá tempo da gente criar as pontes, preparar coisas que vocês lá da Froiage estão fazendo de maneira linda. Então me ajuda aí, me diz aí o que você pensa da Froiá, do mundo, do planeta em 2031. A gente vai estar por aqui ainda. Olha. Neste ritmo, certamente não estaremos. Mas, como nós precisamos pensar também, não só para o agora, mas para as nossas gerações, né? Eu tenho um filho preto, homem preto, né? Aquela pessoa que morre mais cedo no Brasil, então eu tenho pressa. Eu tenho pressa de mudança, eu tenho pressa de transformação, eu tenho pressa de fazer acontecer, de tentar mudar
aquilo que eu consigo enxergar e alcançar. Então, minhas perspectivas são o seguinte, assim, eu desejo que o Afroiá tenha o menor tempo de vida possível, porque se ele tiver o menor tempo possível de vida, significa que as coisas estão evoluindo, e eu desejo que enquanto isso, e até lá, nós tenhamos pessoas negras humanizadas e a nossa existência normalizada, para que não seja necessário existir mais afroiás da vida. É só esse o meu desejo. Nós possamos normalizar e naturalizar a nossa existência para que nós sejamos apenas pessoas, cidadãos produtivos, felizes, porque afinal de contas foi para isso que a gente também veio para esse mundo, né? Mas, sob uma perspectiva de negócio, especificamente, e aí vou falar aqui mais capitalista, quando eu olho para o negócio, assim, tanto para os dois, mas porque a Brasil JS também tem um olhar muito diverso, eu olho para um futuro em que as pessoas sejam um pouco mais conscientes, né? Acho que consciente do que elas consomem, em termos de conteúdo, em termos de informação, em termos de mundo mesmo. Que tipo de negócio, de empresa elas vão se aliar? Para onde elas vão? Né? No fim, vai sobrar quem? A empresa mais consciente ou aquela que dá um vacilo e depois é cancelada, mas aí faz uma coisinha lá legal e depois já volta, descancelou. Como é que a gente vai viver nisso? A minha perspectiva é ser um grande movimento educacional. Acho que a educação é sempre a base, a fonte, a razão e deveria ser o motor de qualquer coisa. Educação de todas as maneiras, tanto de escola mesmo, formalmente, ou não, porque também esse modelo, né, que nós vivemos educacional já não faz tanto sentido. Mas eu acredito no movimento de escola, de educação, como sempre. Sempre educação corporativa, educação para a diversidade, educação como cidadão mesmo, que nós carecemos desse ponto. Então, eu enxergo todo o meu caminho e a minha trajetória dos meus negócios olhando para um viés de educação, sempre educação. Aquele aprendizado contínuo, né, o famoso lifelong learning, né, na fala mais moderna, mas eu acredito nesse saber coletivo, coletividade, compartilhamento, acredito em rede, ponte, hubs, conexões, e não acredito cada vez menos no mundo individual, em que eu faça tudo, em que tudo seja meu e acúmulo e concentração, seja de capital, de negócio, de pessoas, enfim, de riqueza, de quaisquer outras coisas. Eu olho assim, otimista? Não. Pessimista? Também não. Esperançosa? Talvez. Mas, como já diria nosso poeta, né, Galeano, a utopia está aí para que a gente siga caminhando. Então, é nisso que eu também acredito. Sigamos caminhando, Andressa. Que espetáculo de conversa. Muito obrigado. Turma, este foi Rock Night, Conversas Aleatórias, rn.conversas lá no Instagram. Felipe Guedes da Luz, muito obrigado aí pela parceria. Eu agradeço essa pessoa fantástica aí que nos deixa de orgulho aí pelo baita trabalho que faz, que vem fazendo. Parabéns, Andressa. Muito obrigado pelo bate-papo, foi fantástico aí. Obrigado, Cris. Obrigada, gente. Boa noite. Adorei. Curtam lá, sigam lá o Afroiá, porque a gente, por enquanto, existe. Então, segue a gente lá, ajuda, compartilha, faz a gente voar enquanto precisamos aí dessa força. Obrigada. Tem essa mulher lá no Instagram, no LinkedIn, Andressa, com Z, Rocha, Brasil JS e Afroiá Tech Hub. Pelo menos esses 3 lugares aí para você aprender um pouquinho mais, trocar ideia com a Andressa, conhecer mais o trabalho dela. Eu quero ser cliente. O que eu esqueci, Andressa? Nada, só ia dizer, eu sou twitteira, né? Então, quer falar, passa lá no RH, no Twitter. Eu sou twitteira, passa lá no RH. Não tem como não achar. Passa lá no RH, no Twitter, eu sou twitteira, vamos conversar em 280 caracteres. Valeu, galera. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, seja lá que horário você está escutando este podcast. Até o próximo.